Lari, um minutinho. Seu microfone está desligado. Ai, meu Deus. Oi, gente. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Me chamo Larissa Vitória, sou estudante de Medicina Veterinária e, juntamente com a Letícia Vilela, fazemos parte do projeto de extensão Integra FAB. Este evento faz parte da Semana Universitária da Universidade de Brasília, em parceria com o Decanato de Extensão. Hoje temos como palestrante Elisa Dias, que é psicóloga clínica do Centro de Atendimento a Estudos Psicológicos da Universidade de Brasília, onde coordena o grupo Entre Linhas de Prevenção ao Suicídio. Trabalha principalmente com temas de suicídio, estresse, intervenção em crise, autoestima e identidade. É doutora em Psicologia Ambiental pela Universidade de Brasília, com foco em ambientes restauradores, e mestre em Psicologia da Saúde pela Universidade de Leiden, na Holanda. Anteriormente, trabalhou como pesquisadora visitante no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e como consultora na Unesco. Foi docente do curso de Psicologia da Universidade Católica de Brasília e assessora técnica da Secretaria Especial dos Direitos Humanos do Governo Federal, em meados dos anos 2000. É membro da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção a Suicídio. E como mediador, temos o João, que é estudante de Medicina Veterinária e também faz parte foi presidente do CAVET e faz parte do PEAC de Suíno e do Integra também. E como coordenadora dos dois projetos, temos a professora Lucy Murata. Antes de passar a palavra para a nossa palestrante, gostaria de lembrar que as inscrições ainda estão abertas até hoje no SIGA da UNB. Caso ainda tenha dúvidas, peço que siga o CMUniFav no Instagram e lá tem o tutorial do passo a passo como fazer as inscrições. Além disso, não deixe de seguir o Integra FAV também no Instagram. O formulário de presença será enviado pelo chat daqui do YouTube e fechará assim que terminar a palestra. Então, fiquem atentos. Caso tenham dúvidas, usem hashtag a palavra perguntas em caixa alta e com isso eu passo a palavra a Elisa. Seja bem-vinda. Obrigada, pessoal. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite do IntegraFav. Eu acho que é bem interessante a gente poder ter esses espaços de troca. Eu espero que hoje a gente possa ter uma conversa bem legal. Eu trouxe algumas coisinhas mais práticas, mais relativas às estratégias que vocês podem tentar implementar para lidar aí com essa questão da pandemia e tentar ter um pouquinho mais de bem-estar, tá? Se vocês puderem compartilhar a minha tela. Obrigada. Então, a ideia, né, é que a gente fale disso, bem-estar estudantil no contexto da pandemia. O que podemos fazer? Um bate-papo sobre o novo normal e o que vem depois dele, tá? Né? Todo mundo pensando sobre isso. Então, em primeiro lugar, eu queria colocar que não dá para a gente olhar para a saúde mental, para bem-estar individual, como dentro de uma bolinha, sabe? De coisas só dentro do sujeito, né? Então, como ele pensa, como ele sente, o que ele faz, e a gente ficar só nesse nível de análise. É importante pensar que todas as pessoas estão envolvidas, elas são envolvidas por um contexto, né? E ele é mais amplo, ele parte de questões históricas, econômicas, políticas, sociais, culturais, né? Então a gente precisa saber que tem vários níveis de influência na saúde mental. Então, além do indivíduo, tem toda a questão relacional, né? Então, como ele se relaciona com os amigos, com a família, com os professores, com as pessoas da comunidade dele, né? Todas essas relações interpessoais que ele tem. Tem também uma outra esfera que é dos ambientes que ele frequenta, né, uma esfera institucional. Então isso tem a ver não só com as estruturas desses ambientes, mas também com as normas, com o que é exigido, com os propósitos desses ambientes. Então isso também tem uma limitação e uma influência sobre a saúde mental daquele indivíduo. E por fim a gente tem a nossa sociedade, né, com todas as suas características culturais, históricas, políticas, econômicas, com todos os vieses, discriminações, preconceitos, privilégios, e isso tudo vai estar afetando aí o indivíduo. Então hoje a gente vai focar em alguns aspectos dentro desse campo individual que afetam o bem-estar, mas a gente não pode esquecer, né, que isso tudo está dentro de algo muito mais amplo. Então vamos começar? E eu queria começar aí com um pequeno exercício, então sugerir que vocês tenham
ou papel e caneta ao longo da apresentação de hoje, ou para quem não é analógico, que tenham, né, algum lugar para digitar, para vocês irem anotando algumas respostas, e aí a gente possa também conversar a respeito, já utilizar alguns exercícios e ver o que acontece. Então, a primeira coisa é esse exercício de pequenos ajustes. Isso daqui vai servir para o quê? Vai servir para você fazer uma mínima correção de rota ao longo do seu dia. Tá? Então, a ideia é que seja em algo realmente mínimo, mas que pode afetar o seu bem-estar a longo prazo, se você não estiver atento para isso. Né? Então, principalmente em atividades repetitivas, cansativas ou muito longas, é interessante você parar e fazer esse exercício aqui. Então, ele vai ser composto de algumas perguntas. E se a gente tiver também um voluntário para participar, seria legal. Eu acho que isso... Voluntariei o João, gente, olha só. João, vamos lá, hein? Bem. Primeira pergunta. Como estou fisicamente? Aí o que vocês vão fazer, gente? Vocês vão fazer como se fosse um escaneamento corporal, rapidinho, do pé até a cabeça, pensando como que você está em termos físicos. Então, tipos de coisas para você pensar. Então, será que tem alguma etiqueta, algum elástico me incomodando? Tem alguma coisa que está apertada na minha roupa? Será que eu estou com fome? Estou com sede? Estou com calor? Né? Estou com a boca seca, ou eu estou com a pele seca, ou alguma coisa está me incomodando. Então, responda isso daí. Como que você está fisicamente? Ok? Essa é a primeira pergunta. A segunda, como estou emocionalmente? Aqui você vai pensar se você está irritado, se você está triste, se você está confuso, será que você está alegre, será que você está animado, será que você está surpreso com alguma coisa, com o quê? Né? Então, de forma geral, como é que você está emocionalmente nesse momento? Pensaram? No que eu estou pensando? Então, eu estou aqui conversando com vocês, né? Vocês estão aí me ouvindo, mas é nisso que a gente está pensando? Ou será que você está pensando na coisa que você tem que entregar mais tarde, que você ainda não fez, né? Naquela prova que você não estudou ainda, na visita que você tem que fazer para sua avó, mas agora com a Delta, você está em dúvida se você vai ou não. Então, no que você está pensando nesse momento agora, ok? Próxima pergunta. Imediatamente antes de começar esse exercício, o que eu estava fazendo? E aqui seja detalhista, tá? Eu estava, né, na internet rodando aí os perfis, eu estava olhando para o teto, sonhando acordada. Não, eu estava lendo, eu estava almoçando. O que eu estava fazendo imediatamente antes de começar esse exercício, ok? Essa última agora é sem você fazer alterações, tá? Só monitorando, pensa como que você está respirando. Então, você está respirando rápido ou devagar? Não altera, só tenta perceber. Você está respirando superficialmente ou mais profundamente? Aqui em cima, no peito, ou mais na barriga? Né? Então, como é que está a sua respiração? Ok, e agora, de posse de todas essas respostas anteriores, essa é a parte mais difícil, né? Qual é o menor ajuste que me beneficia e que eu posso fazer nos próximos minutos? Então, levando em consideração as respostas bem específicas, o que eu posso fazer? Pensar aí um pouquinho. E aqui que entra o João para ilustrar. Você poderia compartilhar com a gente as suas respostas, João? Claro, compartilho sim. Fisicamente... Então, não, desculpa, pode falar. Pode falar. Como é que você está fisicamente? Fisicamente, eu estou com um pouquinho de dor nas costas, né? Acabei de sair do trabalho. A boca tá seca, mas acho que é mais pelo conta do clima de Brasília, que tá bastante seco. E um pouco de dor na perna. Mas é porque eu dei um mau jeito e aí tá doendo. Então tá me incomodando um pouco aqui. Uhum. Emocionalmente? Emocionalmente eu tô ansioso, eu tô apreensivo, porque além de estar aqui, né, participando, falando ao vivo para várias pessoas, eu também tenho coisas mais para frente para fazer, compromissos para ter. Então, eu estou pensando, já compartilhando a próxima, né? Eu estou pensando no aqui, né? E também no futuro, no próximo, né? Nos próximos eventos que eu vou estar fazendo durante a semana universitária. Então, eu estou com um pensamento em ambos os lugares. Tá certo. E logo antes de você começar esse exercício, o que você estava fazendo? Eu estava comendo, almoçando.
Uhum. E aí do almoço eu vim para cá. Tá certo. E a sua respiração tá como? Bastante superficial, bastante no peito, e fui perceber isso só depois que você falou. Tá bem. Então, agora, com essas respostas, o que você pode fazer pequenininho, né? Um ajuste mínimo, mas que pode te beneficiar, que pode ser uma correção de rota aí para hoje. Então, eu acho que eu preciso primeiro baixar um pouco minha respiração, né? Me acalmar um pouco, tentar tirar essa ansiedade que eu tenho, e tentar me concentrar na atividade que eu estou fazendo agora e tentar evitar de pensar no futuro, assim, né? No futuro próximo. Essa é uma boa. Eu acho que tem outras duas aí para você também, né? De você tomar um gole de água, sua boca tá Sim, seca, né? E assim que você puder, você fazer também algum exercício de alongamento para as costas. Uhum. Obrigada, João. De nada. Gente, então, a ideia é exatamente essa, sabe? Parece uma coisa super simples, mas a gente dificilmente nota o que está acontecendo se a gente não parar especificamente para notar, tá? Então, é legal você ter esse escaneamento geral da sua situação, né, tanto física, emocional, de forma mais ampla, para que você possa fazer esses mínimos ajustes. E se você fizer isso com alguma frequência, né, faz esse exercício uma vez de manhã, uma vez de tarde, no meio de uma tarefa mais difícil, aí você corrige rapidinho ali uma coisa mínima que está um pouquinho fora e você já vai ter um ganho de bem-estar aí ao longo do dia, tá bem? Então, isso aí que a gente está falando entra dentro de autocuidado, né? E é uma ação individual, né? O indivíduo tem esse controle sobre essa ação. Aqui a gente tem alguns aspectos que influenciam o autocuidado, não são todos, tá? São alguns dos mais importantes. E o pilar tá nesses 3 que estão de roxo aí, né? Sono adequado, alimentação saudável e exercícios físicos. Todo mundo já ouviu falar disso, né? Isso que a gente ouve desde pequenininho, mas não tem como fugir disso realmente. Esses 3 são os pilares do autocuidado, porque se você não dormiu direito, ou se você, né, uma noite só não tem um efeito tão horroroso assim, mas se você já vem de várias noites sem dormir bem, você não vai funcionar bem, você não vai render em nada, né? Então não adianta querer fazer as outras coisas, avançar nas outras coisas, se o sono não estiver regulado. Alimentação saudável. A questão da alimentação é central, né? É literalmente você ter combustível, ter energia para poder fazer as coisas. Então, você precisa se alimentar. E os exercícios físicos, eles estão ligados à produção de uma série de neurotransmissores que estão ligados ao humor, estão ligados à regulação emocional. Então, essas 3 coisas são essenciais. Aqui eu trouxe alguns outros também, né? Técnicas de relaxamento e respiração são coisas que você pode lançar a mão, tanto pontualmente, quanto mais a longo prazo, para você ter uma melhor regulação aí, principalmente da ansiedade, que é uma coisa que a gente consegue regular bem a partir da respiração. Você tem também a questão de resolução de problemas, então aprender algumas formas mais específicas de resolver problemas de forma que você não os evite e nem que eles fiquem muito grandes, né? Manejo do tempo, a gente já vai falar bastante disso daí, a parte de contato com a natureza e ambientes belos, de lazer, isso é algo que a gente às vezes deixa de lado, como se não fosse tão importante. Mas o fato é que existem vários estudos, toda uma área de estudos, que é a área de ambientes restauradores, mostrando que contato com a natureza é uma coisa que tem efeitos mensuráveis sobre a atenção, então a capacidade atencional da pessoa, porque a atenção é algo que a gente gasta, né, ao longo do dia, ela vai acabando, você tem que repor. Uma das formas de repor é você ter contato com a natureza. Há outras formas estão ligadas a contato com outras pessoas, dormir, tem outras coisas, mas contato com a natureza é uma das formas bastante importantes. Então, quando você tem contato com a natureza, você não só repõe a capacidade atencional, como também tem estudos mostrando resultados físicos, né, alterações fisiológicas, sua pressão baixa, seu batimento cardíaco baixa, né, você tem uma melhora de humor, você sente menos dor, então é bom para uma série de coisas. E que tipo de contato que é mais interessante? É o que a gente chama de contemplação, então principalmente se você puder estar diante de 3 tipos de elementos naturais, que são, deixa eu dar um exemplo que fica mais fácil, sabe aquele movimento de folhas ao vento? Então aquele tipo de movimento é o que mais
faz bem. Então, movimento de folhas ao vento, movimento das nuvens no céu, movimento de água, não muito rápido, né, mas uma água mais tranquila, tipo rio ou cachoeira. Esse tipo de estímulo visual é que leva a um estado interior que te permite recuperar a atenção e ter esses ganhos com a natureza, tá? Então isso é bem legal de fazer e você pode juntar isso com os exercícios físicos, né? Sair para caminhar num parque, sair para caminhar num parque, num lugar verde. Então esse é um dos aspectos que não deve ser negligenciado. Depois a gente tem aqui uma bolinha que é mais específico das coisas internas dos indivíduos, tem a ver com a psicologia, né? Então, reestruturação cognitiva, assertividade, que é muita questão de você saber utilizar seus limites, colocar limites adequados, né? Conversar de uma forma que você se respeite ao outro também, né? E toda a parte de autorregulação emocional. Então, quando o IntegraFav me convidou para fazer esse bate-papo, a ideia é que a gente pudesse ouvir de vocês quais eram as principais demandas, né? Então, eles abriram aí algumas caixinhas para vocês nessas últimas semanas e vários de vocês responderam, né, quais eram as demandas. Então, o resto da apresentação está muito montado em cima do que vocês colocaram que eram as necessidades, tá bom? Então, a gente vai falar de algumas dessas questões aí ligadas ao autocuidado. A primeira delas é a administração do tempo. Aí eu queria perguntar para vocês, vocês administram bem o tempo? O que vocês diriam, assim, de cara? Como é que eu avalio isso, né? Essas perguntas aí ajudam bastante, tá? Então, você é uma pessoa que está sempre com pressa? Né? Você faz muitos erros por falta de atenção ou esquece muitas coisas? Você está sempre meio irritadiço? Você sente que você tem que fazer o que você não quer na maior parte do seu tempo, né? Como se você estivesse sempre indo contra? Você procrastina? Você fica hesitando cronicamente entre alternativas, nenhuma delas é muito boa, né? Você tem ao mesmo tempo muito não produtivo, né? Você sente tédio com alguma frequência? Você sente que tudo que você precisa fazer tem a mesma importância? E aí você fica com aquela dificuldade de escolher, porque tudo é para ontem, tudo é importante, tudo tem que fazer? Como é que é isso? Né? Você frequentemente não cumpre prazos, deixa passar? Falta tempo para as coisas que você quer, seus relacionamentos, seus hobbies, lazer, coisas da casa. Você acaba fazendo horas extras, trabalhando de noite, trabalhando de madrugada, virando à noite. Se sente oprimido por exigências ou detalhes. No fundo, você sente que você é dono do seu tempo ou não? Né? Então, para quem respondeu sim para várias dessas, isso indica, né, que você pode estar tendo aí questões com a sua administração do tempo. Bom, e por onde que a gente vai então? Perceber que gestão do tempo é gestão de energia. Essa é uma perspectiva bem interessante que às vezes as pessoas não se dão conta tão imediatamente, sabe? Então, assim, não é uma questão de você gerenciar os horários só, né? E como que você vai encaixar os horários, as várias atividades. É uma questão de como é que você vai encaixar a sua energia disponível, que é finita, nessas atividades e nesses horários. Tá? Então, isso é uma questão completamente diferente. E dentro dela, uma coisa que se torna essencial é você conhecer os seus ritmos. Né? Então, como que é que você funciona? Diariamente, mensalmente, sazonalmente. Né? E aqui, dentro desses ritmos, um dos que é muito importante é a questão dos cronotipos. Né? Então, a gente tem pessoas que têm uma predisposição, bom, o que é cronotipo? Né? Essa predisposição natural de sentir picos de energia e cansaço em diferentes momentos do dia. Então, você tem pessoas que são mais matutinas, né? São pessoas que acordam super bem, sabe? Aquele pessoal que você olha e fala assim, como, gente? Né? A pessoa acorda, já toma café, sai para correr, arruma tudo, né? O dia lindo. Essas pessoas têm grandes chances de serem pessoas mais matutinas, né? Elas também vão dormir mais cedo, porque isso é necessário, né, para esse tipo de cronotipo. Aí você tem lá no outra esfera as pessoas que são vespertinas, né, que antes das 11 da manhã as pessoas não estão funcionando direito, né, parece que não engatou ainda, mas em compensação, início da noite, meio da noite, final da noite, estão na energia toda, estão super bem, estão produzindo, né, então são pessoas que, se puderem escolher, elas vão dormir bem mais tarde, vão acordar também mais tarde e vão ter uma produtividade maior no final do dia, tá? Então, por que isso é importante? Porque esse ritmo do sono interfere em produtividade
e também no risco de acidentes, e implica no planejamento diferente de estudo e trabalho. Então, se você é uma pessoa matutina, você tem que pensar em agendar aquelas atividades mais importantes logo ali para o início, quando você está super bem, quando você está no pico da sua energia. Se você é vespertino e você fizer a mesma coisa, tem grande chance de você estar abordando uma atividade muito importante e justamente quando você também não está funcionando muito bem, ainda não começou a ter o seu funcionamento ótimo. Tá? Então, a gente tem que levar em consideração essas coisas quando a gente está planejando aí o nosso dia. Eu falei desses dois extremos, mas a maior parte das pessoas está no meio, tá? É porque fica mais forte a questão do cronotipo quando você é decididamente matutino ou decididamente vespertino. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, é que tem uma influência social, histórica, sobre como a gente percebe sono. Tá? Que a gente pensa, é uma coisa extremamente biológica, né? Mas nem tanto. Porque a Revolução Industrial teve um efeito muito importante no sono, que foi de comprimir o nosso sono. Então, antes de 1900, né, antes da Revolução Industrial, desculpa, gente, o que você tinha aqui? Você tinha uma forma de dormir que era em 2 tempos, né? Então, era um dormir bifásico. Então, o que acontecia? As pessoas, elas dormiam por 3, 4 horas, né? E aí, elas acordavam por 1 hora, 1h30, 2 horas, tá? E aí, você voltava a dormir depois por mais 3, 4 horas, certo? Então, esse era o modelo antes da Revolução Industrial, né? E aí, o que acontecia? Bom, começou a ter a entrada das máquinas, começou a ter a entrada de iluminação, né? Você começou a ter o trabalho de forma diferente, e aí, então, você teve uma compressão desse tempo de sono, tá? E o que aconteceu? Bom, você passou a ter um dormir monofásico, certo? As pessoas tinham também uma demanda maior de produtividade, porque o sistema de trabalho tinha mudado, daí você tinha que produzir mais, então você tinha a luz te deixando acordado até mais tarde, então você também mudou essa forma de dormir. Só que muitas pessoas não conseguiram se adaptar, né? E a gente tem dúvidas hoje em dia se essa questão do dormir bifásico é o que está ligado a um dos tipos de insônia que a gente tem, que é a insônia de manutenção, né? Porque tem 3 grandes tipos de insônia. Você pode ter dificuldade de adormecer, que isso está muito ligado aí à ansiedade, né? Os seus pensamentos ficarem correndo e você não conseguir dormir. Você pode ter a dificuldade de manter o sono, que isso pode estar ligado a essa questão, né, do sono bifásico, e você pode ter a dificuldade ligada a acordar muito cedo, que é o último tipo aí de insônia. Então, a gente pensa que possa ter essa influência também mais histórica, né, de que foi uma mudança que, se for pensar isso, tem 200 anos, né? Então, é muito rápido para a gente estar alterando em algo que é biológico nosso. Então, isso é interessante você levar em consideração também, porque muita gente fica muito, muito estressado com o acordar de noite. E, embora tenha várias coisas que você possa fazer para tentar modular isso daí, se nenhuma delas funcionar, uma das coisas que você pode pensar é, gente, isso sempre foi natural na história da humanidade, sabe? Então, vou daqui fazer alguma atividade light, tranquila, e daqui a 1 hora, daqui a um pouquinho eu durmo de novo, ok? Então, além de conhecer os seus ritmos diários, né, existem ritmos mensais, principalmente aí para as mulheres, né, e existem ritmos mais amplos, sazonais. Homens têm ritmos ligados à testosterona também, tá? Isso é uma coisa que não está sempre fechada, mas ela tem de ser maior durante a manhã, menor de noite, e alguns estudos de outros países mostram que tem uma alteração sazonal aí também. Então, isso é algo interessante da gente ir vendo e conhecendo como é que o nosso corpo funciona. Bom, uma vez, digamos que eu sei, então, agora como é que são os meus ritmos, o que eu preciso, o que funciona melhor para mim, mas agora o que eu faço, né? Com esse monte de tarefa que eu tenho que agendar, que eu tenho que fazer. Bom,
tem algumas estratégias bem interessantes que a gente pode utilizar. Uma das mais conhecidas é a matriz de Eisenhower, que é essa daqui, né, que ela separa as tarefas entre urgente e importante, e aí a partir de onde ela cair no quadrante, você faz o que está falando, né? Então, uma tarefa que é urgente e importante, você faz ela naquele momento. Se ela é urgente, mas ela não é importante, você delega. Se ela não é urgente e é importante, você agenda. E se ela não é urgente e não é importante, deleta ela, se livra dela. E o que ele sugere, o que é sugerido, né? Porque o Eisenhower era um presidente americano. O que é sugerido é que você fique a maior parte do seu tempo com essas tarefas aqui, que são importantes, mas não são urgentes, porque essas geralmente são as tarefas que têm a ver com os objetivos de vida que você tem mais a longo prazo, tá? Só que aqui tem uma questão que não leva em consideração a adequação da tarefa para você, porque pode acontecer de você ter tarefas que não são urgentes e que não são importantes, mas que só você pode fazer numa organização ou num grupo de estudo, porque só você tem aquele conhecimento, por exemplo, né? Então, esse outro modelo aqui foi criado, é o diagrama de Song. Ele foi criado para dar conta justamente dessa variável a mais, né? A adequação, o fit, que ele chama. Então, se você é necessário ou não para a tarefa. E olha como fica diferente, como fica interessante. Então, se você tem uma tarefa que é importante, ela é urgente, e além disso, é você mesmo que tem que fazer, né? Ela é uma tarefa sua, então você faz aquela tarefa naquele momento, né? Dê prioridade para ela, faça agora. Agora, se ela é importante e ela é sua, né? Você que tem que fazer, mas ela não é urgente, você tem que agendar ela, porque senão nunca vai chegar o momento onde você faz, né? Numa tarefa que é urgente, que é sua, né? Ela é urgente, ela é sua, mas ela não é importante, então você faz ela, mas em seguida das importantes, só depois, né? Se ela é importante, ela é urgente, mas não é sua, a gente está aqui, delega, passa para outra pessoa, ok? E nas demais, algumas você planeja, outras você tenta criar espaço e outras você delega assim que você puder. É um pouquinho confuso no primeiro momento, mas se você pegar uma tarefa e você pensar a respeito dela, aí começa a ficar mais claro. Será que a gente consegue botar um exemplo de vocês nisso daqui? Teria algo que vocês têm para trazer, algo que seja muito comum em termos de tarefas de um estudante da FAV? Ou assim, pensando em cima da hora é meio difícil? Deixa eu dar um exemplo de... Vamos lá. Você consegue pensar em algo? Então, a gente está passando pela semana universitária, né? Então, vamos pensar, não sei, numa live mais tarde? Não seria um exemplo? Vamos pensar numa live mais tarde. É uma boa. Então, olha só. Você que está na live, né? Uhum. Então, a adequação fit aqui é seu, certo? Você está isso. aqui no verdinho. Ela é importante, certo? Sim. Então, você está... Opa, cadê? Aqui. Você está por aqui em algum lugar. Ela é urgente? Faltou você fazer alguma coisa para essa live? Não, tá tudo planejado. Só fazer. Se não tivesse, você tinha que entrar aqui, não faça agora. Sim, resolve imediatamente, né? Como já está tudo feito, ela está agendada. Exatamente isso. Beleza? Entendi. Te dar um exemplo de uma tarefa que muitas vezes a gente pensa, porque a gente tem o erro de achar que as coisas urgentes são sempre importantes. E às vezes é difícil você gerar, né, exemplos de onde isso não é verdadeiro. Mas olha só, se o seu telefone toca, é urgente, né? Ou você atende ou não atende mais, é urgente. Sim, é. Mas na maior parte das vezes, em comparação com o que você está fazendo, ainda mais hoje em dia, que tem WhatsApp, tem outras coisas, não vai ser importante, né? Vai ser o telemarketing, não é isso? Cobrança, sei lá. Cobrança, certo? Então você não precisa fazer, ela nem entra, né? Ou você vai delegar, você vai pedir para outra pessoa, atende aí o telefone, por favor. Certo? Entendi. Tem alguma outra aqui que está mais confuso, que a gente precisa pensar num exemplo? A questão da importância. Essa importância seria no sentido... Ok, isso é uma boa pergunta. O que você pensa, assim, quando você pensa em importância? O que te vem? Que ela pode influenciar outras pessoas. Então, tem que ser... Não, isso eu acho que é mais fit. Olha só, a importância tem a ver com outras pessoas também, mas a importância primeira é nossa, tá? Entendi. Então, assim, para você ela é importante?
A gente sempre entra como referencial em primeiro lugar, porque é o seu manejo de tempo, não de outra pessoa. Então, aí o que entra? Bom, uma tarefa é importante se ela tem a ver com os meus objetivos de vida, por exemplo. Certo? Aí ela é importante. Mas olha que curioso, ela pode ser importante e não ser em nada urgente. Então, digamos que, ok, eu sou psicóloga, mas no fundo eu quero ser romancista, eu quero escrever um livro, ok? Então, essa tarefa é importante para mim, ela tem aliás, pensando no meu trabalho atual, ela não é importante, porque ela não tem nada a ver com o que eu faço atendendo outras pessoas e tal, né? Então, ela não entraria como importante, porque eu estou botando a importância em relação ao ambiente de trabalho, o que eu faço no meu ambiente de trabalho. Então, ela não é importante. Ela não é urgente, mas ela tem um fit enorme comigo, é o que eu quero fazer da minha vida. Então, se eu não criar espaço para ela, não vai acontecer nunca. Certo? Agora, se além dela ser algo que eu quero fazer, ela for importante para o meu trabalho, aí ela entra em uma dessas duas esferas aqui. Ou eu tenho que agendar para ela acontecer em algum momento, ou eu tenho que fazer imediatamente, se ela também, além de tudo, for urgente. Tá? Então, a importância você vai sempre levar em consideração para qual contexto e você nesse contexto. Né? Então, isso vai mudar, o diagrama ele vai mudar um pouquinho a depender do contexto que você estiver pensando, mas é sempre você em primeiro lugar. Pode acontecer também de você avaliar algo como importante porque o custo de não fazer é horroroso, sabe? Você teria um dano muito grande. Aí ela também entra como importante. Tá certo? Certinho, entendi. Obrigado. Obrigado, João. Então, vocês podem usar isso daqui, tá, gente? É um recurso, né? Não está escrito na pedra, mas vocês podem utilizar para organizar aí as ideias. Então tá, então eu já sei agora o que é urgente, o que é importante, como que eu vou fazer, mas aí eu entro nas minhas estratégias de aprendizagem, né? Porque eu imagino aí que para vários de vocês a questão de estudar e conseguir as notas é não só importante, como é uma coisa que só vocês podem fazer, então o fit é alto, e para muitos é urgente, né? Tem a ver com as provas, tem a ver com as coisas que estão acontecendo lá proximamente, né? O que acontece? Na pandemia, os apoios ambientais foram retirados. Então, no fundo, você estuda se você quiser, né? Não tem mais a aula, não tem mais o professor, não tem o horário de chegar, muitas das coisas estão gravadas, você faz no momento que você quiser, né? Você tem, então, uma dependência maior de um manejo, de uma motivação individual. E isso bagunçou a vida de muita gente, né? Porque ficou realmente mais difícil. Então, vamos falar de algumas coisas que vocês podem fazer para lidar com isso daí. Mas a primeira delas, gente, eu queria perguntar. E aí, multitasking. Vocês acham que vocês são bons de multitasking? Vocês são ruins? Homens são melhores que mulheres, mulheres são melhores que homens, tanto faz, não tem isso? Multitasking é real ou não é? E aí? É fato ou é fake? O que vocês diriam? Pensem aí um pouquinho. Gente, a gente sabe, a gente gostaria, né, que multitasking fosse algo muito bom, mas infelizmente o que as pesquisas nos mostram é que multitasking é mito, a gente acha que a gente faz bem, mas ele causa danos reais no nosso desempenho, por mais que em diversas situações você não tenha escolha, você tem que fazer, sabe? Mas ele causa danos de desempenho, ele causa danos no como que aquilo ali vai ser avaliado depois, nas suas notas e tudo. Então, o que a gente sabe? Que, em primeiro lugar, você precisa minimizar as suas distrações. Tá? E aí tem várias formas de você fazer isso, mas o controle ambiental é uma forma muito importante. Tá? Então, existem apps de bloqueio de tela e monitoramento que você pode utilizar para te ajudar a focar. Tá? Então, existe aí, por exemplo, no Instagram e nessas outras plataformas, você pode botar um limite de tempo e ela te avisa, olha, você já ficou meia hora, uma hora, sei lá quantas horas que você colocar ali, né, naquele ambiente, ele te avisa. Mas tem alguns apps que você baixa que ele bloqueia a sua tela mesmo, né? Então você fala, olha, me deixa ficar no máximo meia hora no Instagram. Passando disso, você bloqueia, eu não posso mais entrar. E aí, se eu não me engano, só regula novamente no outro dia. Então, se você realmente precisa de um controle ambiental, isso pode ser uma ideia. Existem apps de escrita também e de organização de vários tipos que você também pode utilizar. Só tenha um cuidado, porque procrastinar organizando coisas é assim de lei, é uma estratégia que muita gente utiliza, então tem que tomar cuidado com isso também. Agora, tem inclusive alguns apps de escrita
que eles te forçam a escrever, no seguinte sentido: se você ficar mais de 20, 30 segundos, agora não me lembro exatamente, sem escrever, ele apaga tudo que você já escreveu. Então, isso é super radical, né? Não dá para recuperar mesmo, ele apaga. Mas, às vezes, quando você está super travado, você tem que produzir, você tem que escrever, e o que está te limitando é muito um julgamento, aí você pode utilizar esse tipo de app, porque se você não escrever, ele vai dando o countdown, né? Ele vai te mostrando, olha, se você não escrever alguma coisa nos próximos segundos, ele vai apagar tudo que você já escreveu. Então, é algo que motiva também, de uma maneira meio assim, punk, mas pode funcionar para algumas pessoas. A questão de calendário, agenda, é bem importante. Então, a gente pode agendar as nossas atividades, né? A gente pode agendar não só em termos do processo, mas em termos de produtos também. Qual que é a questão da agenda que eu noto com várias pessoas com quem eu trabalho? É que as pessoas esquecem de agendar tempo livre, elas esquecem de deixar espaço para tempo livre, ou quando elas fazem um agendamento do dia inteiro, elas agendam 24 horas. Mas, gente, você tem que dormir, né? Você tem que comer, tem que se deslocar, tem higiene pessoal. Então, se você for agendar tudo, que essa não é uma estratégia que funciona para todo mundo, para algumas pessoas sim. Se você for agendar tudo, agende também essas coisas, né? Agende, que eu digo, não necessariamente nesse horário eu vou fazer tal coisa, mas tenha um espaçozinho que te permite ter uma folga onde essas coisas vão acontecer. Do contrário, você está agendando fora da realidade, né? Você vai precisar de um dia com mais horas do que só 24, né? Uma outra coisa, uma outra estratégia que pode ser utilizada é alerta sonoro, né? Tanto no celular mesmo, como também apareceu aqui sonoro, mas era Pomodoro, tá? Alerta sonoro ou Pomodoro, que é uma técnica, é um appzinho também, se eu não me engano é um site também, que ele agenda para você períodos de estudo e períodos de descanso. E aí é legal porque toca né, o despertador avisando que é estudo ou é descanso, e você não tem que se preocupar, você só estuda, né, enquanto aquilo ali não tocar de novo, na hora que tocar você está naquele outro período. Comigo não funciona, eu acho isso muito, né, talvez quadradinho, mas eu conheço várias pessoas para quem isso Eu acho que ela caiu. Dá só um tempo aqui, vamos ver se ela volta para a live. Caiu? Caiu. Caí e voltei. Tá, desculpa, gente, internet é um negócio que a gente não controla. A gente estava aqui, né? Então, vocês podem usar o Pomodoro também, tá? É um app bem interessante. E uma coisa que é super importante é aprender a dizer não, né? Então, você precisa, na hora que você sabe quais são as suas tarefas urgentes e importantes, aquelas que não são urgentes e não são importantes, você precisa poder se posicionar em relação a elas e dizer não, né? Falar que não vai dar, que você vai ver depois se tem como entrar, mas se não tiver, elas vão ficar por fora, né? Porque não estão dentro daquilo que é alinhado com o que você precisa fazer, tá? Então, aqui do lado eu coloquei um pequeno detalhe, porque isso é uma questão importante também. Gente, aula não é podcast, tá? Então, eu sei que muita gente está ouvindo a aula, né? Liga lá, tira o som, tira a imagem e vai fazer outra coisa. Isso tem a ver com o tal do multitasking, tá? Então, multitasking não é bom, aula como podcast também não vai rolar, não vai ser legal para a sua aprendizagem, tá? E, além disso, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade quando as aulas voltarem, porque já imaginou, se você está acostumado a fazer outras coisas enquanto você está na aula, quando as aulas voltarem a ser presencial, como é que você vai fazer? Então, cuidado com isso, tentem ver as aulas de maneira síncrona o mais possível, tá? Outra coisa muito importante em relação à aprendizagem, essa pergunta aí. Você prevê adequadamente o seu desempenho? Então, assim, quando a gente está fazendo uma prova, a gente tem uma percepção a respeito de como a gente foi, né? Você estima a sua nota corretamente? Ou seja, você sai da prova falando, nossa, fui super bem, vou tirar entre um 8 e um 9. Você tira mesmo entre um 8 e um 9?
ou você tira 5, você tira 6 ou até menos, né? Então, a sua estimativa de nota, ela tá boa? Isso vale para o contrário também. Nossa, foi super mal mesmo? Então, tá adequada a sua estimativa. Não, foi super bem, achou que estava super mal? Tem uma questão aí, tá? Então, isso tem a ver com ter uma metacognição adequada, ou seja, aquilo que eu penso que é a respeito do que eu sei é de fato o que eu sei, tá? Então, a maior parte das pessoas se acha acima da média. Isso é um achado que a gente tem direto na psicologia social, o que é interessante, né, gente? Porque média, por definição, tem a maior parte das pessoas. Então, se a maior parte das pessoas acha que está acima da média, tem um descompasso aí. Agora, além disso, tem um efeito bem interessante, que é que aquelas pessoas que mais superestimam o seu resultado são os mesmos que têm o pior desempenho. Olha que coisa curiosa, né? Então, quem não sabe, muitas vezes, não sabe que não sabe. E isso, obviamente, traz danos para essas pessoas, né? O efeito Dunning-Kruger, que é esse efeito, ele pode ser mostrado num gráfico, tá? Então, a confiança da pessoa em relação ao conhecimento e competência dela, geralmente tem esse tipo de curva aqui. Então, aqui no início, né, que é complicado, em alguns lugares vocês vão ver isso descrito como o pico da burrice, né? Ou seja, você tem muita confiança e o seu conhecimento e competência é bastante baixo, né? Aí, a partir do momento que você vai caminhando e você vai vendo como uma coisa é mais complicada, aí você tem a queda, né? E aí você nota, nossa, realmente esse assunto é bem mais complicado e eu sei muito, muito pouco sobre ele. Aqui embaixo, então, você chega no Vale do Desespero, né? Quando você realmente nota que o conhecimento é muito mais amplo, que tem muito mais coisa para você aprender, que você está bem no início, aqui muitas vezes é a pós-graduação, tá, gente? E aí, conforme vai indo, né, conforme você vai progredindo nos seus conhecimentos, vai começando a fazer mais sentido, né? E aí você vai notando que você realmente sabe bastante daquele assunto. Mas diferente desse primeiro pico aqui você não só sabe sobre o assunto, mas você reconhece os seus limites também. Você sabe o que você não sabe dentro dele. E você sabe que o assunto é mais complexo e você consegue mapear ele mais ou menos. Então, aqui, né, é como se fosse uma colina aí de sabedoria, tá? Então, tendo isso em mente, é importante também se você prevê de forma muito inadequada o seu desempenho. Tem chances de você estar nesse início ali, onde a sua confiança está muito alta, a sua competência no assunto ainda não. E aí, o que você pode fazer? Você pode utilizar os erros que você tem para aprender, tá? De que forma? Bom, digamos que você tenha recebido um teste. Você entendeu as perguntas do teste, né? Depois, quando você está vendo, você recebeu ele de volta já com a sua nota, né? Então veja se você entendeu as perguntas, se aquilo que você estava respondendo realmente era aquilo que o professor estava perguntando, né? Você interpretou erroneamente as instruções ou você conseguiu seguir? É muito comum estudantes perderem ponto por questões formais. Está ali a instrução, manda fazer uma coisa e a pessoa não faz, aí ela perde ponto, que é um ponto dado no fundo, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Você estudou tópicos que errou ou você julgou que não eram muito relevantes? Ou seja, na hora que você vê aquele tópico que você errou lá, ele aparece nas suas notas de sala? Ele aparece nas coisas que você estudou, né? Ou você, quando viu aquele tópico, você falou, não, isso daqui nem interessa muito. Ou seja, você estava avaliando incorretamente a importância daquele tópico, tá? Se você tem também um padrão de erros numa prova que é geral, ou seja, você erra várias perguntas diferentes em tópicos diferentes, isso está te indicando que a sua estratégia de ensino, a sua estratégia de aprendizagem, ela está com problemas, tá? Então, você pode estar utilizando uma estratégia não muito legal, a gente já vai falar disso. Se você, no entanto, tem erros em tópicos específicos, em outros tópicos você vai muito bem, a chance maior é que o que tem naquele tópico seja mais difícil para você. Aí você tem que identificar, mas não necessariamente a sua estratégia de aprendizagem geral esteja com problemas, tá? E uma questão que é muito importante, mas muitas vezes, né, naquela vontade de você ver coisas mais interessantes, você pula o básico, e aí não funciona, porque você não tem a estrutura sobre a qual questões mais complexas podem se sustentar. Então, vamos falar, então, de estratégias de aprendizagem.
E aqui, a estratégia de aprendizagem, gente, ela é crucial. Isso é muito interessante, porque você pode estar motivado, você pode querer aprender, você pode gastar tempo, você pode se esforçar. Se a sua estratégia de aprendizagem ela não for boa, você não aprende, tá? Então, a gente tem 2 grandes tipos de processamento: o processamento superficial e o processamento profundo. No superficial, é aquela coisa de você memorizar sem entender, o repeteco, o automático, sabe? Então, essas estratégias, elas aumentam a confiança, porque a pessoa acha que ela estudou, ela tem a impressão que ela estudou, mas elas não alteram a aprendizagem. Isso daqui está muito ligado àquele gráfico anterior, naquele iniciozinho ali. Então, a pessoa, ela está confiante, porque não é que ela não tentou estudar, ela tentou, mas com estratégias ineficazes. Então, ela tem a impressão de que ela sabe muito, quando ela não sabe. Então, é isso que eu falei, né? As estratégias superficiais, elas não são eficazes para a aprendizagem. Mesmo que as pessoas estejam motivadas, queiram aprender, gastem o tempo delas e a atenção delas. Então, a gente precisa ir para um processamento profundo, que é o quê? Processamento profundo é quando você trabalha para obter uma informação. Ou seja, você liga a informação nova com a já conhecida, né? Você tenta fazer ligações entre assuntos, entre matérias, entre fatos, entre dados, né? Você tenta dar uma importância pessoal para as informações. Então, você pensa em exemplos onde aquilo ali tinha a ver com você, onde você pode aplicar na sua vida, na vida de pessoas que você conhece, né? Ou você tenta criar uma imagem mental a partir daquela informação, porque o ato de criar a imagem mental, ele é trabalhoso, ele usa várias áreas diferentes do cérebro e aí aquilo ali solidifica um pouco mais a informação. E é por isso que, por exemplo, as pessoas sabem algumas informações que no fundo não são muito relevantes, dependendo da área, obviamente, o resto da vida. Então, tabela periódica, né? Bela Magnólia casou com o senhor Mário Rádio. Vou usar isso quando na minha vida? Eu sou psicóloga. No entanto, isso eu aprendi mais de 25 anos atrás, eu não esqueci nunca. Por quê? Porque formou-se uma imagem mental daquela informação. Você vê lá a moça que casou com o senhor que tinha aquele nome, pronto, fechou a imagem. Aquilo ali você não esquece mais. Tá? Então, uma maneira também é você criar essa imagem mental da informação quando você está tendo um pouquinho mais de dificuldade de linkar ela com outras informações já conhecidas ou de dar uma importância pessoal. E o processamento profundo acontece também já naturalmente quando a informação tem uma carga afetiva muito grande, né? Então, digamos que você está lá estudando se zoonose, você foi mordido por um cachorro potencialmente raivoso. Na hora que você estudar aquilo ali, né, sobre os protocolos, como funciona, quantos dias que tem que guardar, se tem que ir no hospital fazer o quê, aquilo ali, muito provavelmente você vai conseguir reter muito melhor, porque tem uma carga afetiva muito grande para você, porque você passou por essa situação, tá? Então, o processamento profundo de conceitos é a chave para o aprendizado. A gente tem que tentar fazer ele acontecer para que o aprendizado se fixe, tá? Então, tem algumas questões aqui que podem ajudar. Uma delas é que tipo de treino que você utiliza, né? Então, a gente deve tentar priorizar uma recuperação múltipla e espaçada, ou seja, uma informação nova. Você vai tentar ver elas várias vezes, só com espaçamento entre elas. Então, existem estudos mostrando, comparando tipos de treinos diferentes. Esse que eu vou falar, ele estava, na verdade, treinando palavras separadas para quem está aprendendo língua estrangeira, mas é a mesma lógica, tá? Então, tinha pessoas que só liam a lista de palavras e pronto, né? Tinha pessoas que estavam numa outra condição, que elas liam as listas de palavras e aí repetiam uma vez de forma correta. Terceira condição, você repetia 3 vezes de forma correta. E a última condição, você repetia 3 vezes de forma correta, mas dentro de meia hora. E nessa meia hora você estava fazendo outras atividades também. E o que eles notaram? Se você só lê, você retém menos de 1%. Se você lê e repete, você retém um pouquinho. Agora, a porcentagem exata eu não me lembro. Se você lê e repete 3 vezes, tem em torno aí de 30%. E se você lê e repete 3 vezes com espaçamento, vai para quase 80%. Tudo bem que isso foi um experimento só, mas é o princípio, tá? Então, tentar utilizar esse princípio de repetição da informação que é nova
corretamente, né, com um espaçamento. E se você for espaçar, é importante você tentar espaçar com matérias bem diferentes para não ter confusão entre conceitos sobrepostos. Então, uma estratégia legal que muita gente usa, por exemplo, é se você faz música ou algo assim, né, você estuda um pouco e você intercala com essa outra atividade que é de outra área completamente diferente e aí depois você volta, tá? Mas você pode também intercalar com disciplinas desde que os conceitos não sejam muito sobrepostos. Uma outra estratégia interessante que você pode utilizar é o mapa mental, né? Então, o mapa mental, vocês já devem ter visto, você faz com várias caixinhas, né, bolinhas, e você vai linkando as relações entre aqueles conceitos. Isso funciona como estratégia profunda se você tiver, ao fazendo a ligação, pensando na relação entre aqueles conceitos e recuperando a informação, ou seja, você não está lá com o livro aberto copiando no mapa mental, você está tentando lembrar quais são as coisas que estão linkadas, tá? Porque muitas vezes as estratégias de aprendizagem elas podem ser superficiais ou profundas a partir de como que você faz, mas olhando assim rapidamente, você fica um pouco em dúvida qual que ela é. Então, depende do tipo de trabalho que você está sendo chamado a ter ao fazer aquela estratégia, tá? Uma coisa importante também para vocês saberem, que traz um pouquinho de alento, é que tentar lembrar por si só já traz ganhos. E isso é muito legal, porque só de você tentar fazer testes, fazer os quizzes, mesmo que você tenha que utilizar dicas, isso já ajuda na sua aprendizagem, tá? Ligado a isso também, tá? A questão que se vocês forem trabalhar, então, em grupo, que todos pensem individualmente na resposta antes de compartilhar, tá? Porque daí você tem um pouco dessa elaboração e depois você tem a resposta certa sendo compartilhada. Uma última ideia que é interessante aqui é a lei de Ebb, né? Que basicamente fala que neurônios que disparam juntos conectam-se, né? Então, isso é algo que a gente pode utilizar de várias formas. Então, se você está estudando e digamos que você sempre estuda com rock pesado. Tocando. Tá? O silêncio sepulcral, você vai sentir falta de não ter aquela música alta que você está acostumado a ter quando você estuda, e você pode ter um dano aí para o seu desempenho. Por outro lado, digamos que você vai fazer uma prova de concurso, alguma coisa muito específica, que tem um monte de matéria diferente e tal, você pode tentar linkar um estímulo com uma parte da prova. Então, a gente vê concurseiro utilizando balinha, por exemplo, sabe? Eu vou comer balinha de morango aqui toda vez que eu estiver estudando X matéria. E aí, ali na prova, eu também posso comer uma balinha de morango, e aí você está ativando uma maior rede neural, você está dando um pouquinho mais de chance, né, para aquelas informações surgirem também. Não precisa ser um negócio tão assim artificial, tá? O fato de você estar estudando e pensando em maneiras de aplicar aquele conhecimento na sua vida, em coisas que você já viu, em coisas que você quer fazer, é uma forma também de você estar ativando uma maior rede neural, tá? Então tem a ver com isso daqui também. Vamos passar então. A grande questão é que a gente tem armadilhas de pensamento, né? Uma coisa que às vezes a gente não se dá conta, mas os nossos pensamentos mentem, né? Como que é isso? Já aconteceu de vocês pensarem uma coisa pelo momento que vocês estavam e depois vocês viram que aquilo ali não tinha nada a ver, né? Ou seja, aquele seu pensamento, ele não era realista, ele não estava calcado em algo que fazia sentido, mas você teve ele mesmo assim. Qual que é o risco aqui? A gente está tão acostumado a ter os nossos pensamentos quase como maneira identitária que a gente acha que a gente é aquilo que a gente pensa. E não que pensamento é algo que a gente produz. E como a gente produz pensamento, ele depende dos insumos, do que está naquela produção. Você muda o que está no insumo, você muda o pensamento, tá? Então, aqui tem algumas armadilhas de pensamento, existem várias, mas essas são as que eu vejo mais frequentemente entre alunos, e aí eu queria trazer aí para vocês. Então, catastrofização. O que é catastrofização? É quando você pensa como primeira opção a pior opção. Será que a gente consegue trazer o João de volta?
Oi, voltei. Peguei no pulo, né? Você consegue pensar aqui, João? Uma situação onde a gente pensa como primeira opção a pior opção. Deixa eu pensar aqui. Quando você não está preparado para alguma coisa, geralmente você pensa a pior opção sempre, né? Por exemplo, uma prova muito difícil, a gente tem um feedback muito negativo dessa prova, você não estudou bem, então a primeira opção é, vou pro Beleléu com essa prova aqui. Pronto, não é só na prova, né? Vou perder o curso, não Sim. vou conseguir me formar, né? Não vou poder virar aquilo que eu queria ser, vou ter que acabar indo fazer uma coisa completamente diferente. Sabe, então é quando você joga lá para frente, você catastrofiza de uma maneira muito forte. Isso é um exemplo mesmo, né? Onde isso daqui a gente vê muito também em casa, né? Você leva, digamos, 20 minutos para chegar atrasado. Aí quando você chega em casa, sua mãe já estava achando que você já estava no hospital, já tinha batido o carro, já ligou para todos os hospitais, não é isso? Então isso daqui é catastrofização, tá? Desconsideração do positivo. Quando diminui a importância de características, experiências ou comportamentos positivos em relação aos negativos. Você consegue pensar em alguma coisa onde isso poderia estar ocorrendo? Sim, nesse contexto de trabalho mesmo, né? Digamos, você está agora presente aqui nessa live, e depois você vai estar em outra também, né? E aí a sua melhor amiga vira para você e fala assim, não, João, olha, foi ótimo, sua participação foi muito legal. Se você estiver desconsiderando o positivo, o que você vai fazer? Que eu fui ruim, né? Que ela tá mentindo. Seria isso? Seria assim, exatamente, né? Seria assim, você só tá falando isso porque você é minha amiga. Né? Então eu estou desconsiderando, assim, tá bom, você está falando alguma coisa legal, mas no fundo isso não vale, né? Porque você está falando pela sua relação comigo, não pelo meu desempenho, né? Rotulação. Ao invés de entender um comportamento dentro do seu contexto, ele é generalizado e a pessoa recebe uma etiqueta rígida. Então imagina que você foi mal numa... Vocês têm aquelas provas que vocês têm que andar entre várias estações, né? Sim. Isso. Então, naquele tipo de matéria, não sei nem o nome da matéria. Anatomia, geralmente. Anatomia. Então, pronto. Então, imagina que você vai mal em anatomia e você foi mal uma vez na prova. Se você estiver rotulando naquele tipo de prova, sendo que outros tipos de prova você vai bem, que tipo de coisa pode acontecer se você estiver rotulando? Eu não vou estar confiante o suficiente para conseguir ir bem na próxima. Isso, você vai falar assim, esse tipo de prova, né, eu não me dou bem. É igual seminário. Seminário, se a pessoa tem um seminário ruim, ela fala assim, não sou bom em apresentar em público, não tenho jeito de falar em público, e todo seminário vai ser uma... Exatamente isso. E aí você já cria uma condição para ser mais difícil ainda, porque você já se rotulou como sendo uma pessoa que não é boa em seminários, né? A argumentação emocional é a mais difícil delas, tá? Da gente perceber. Então, assim, é quando a gente confunde sentimentos com fatos, ou seja, eu deixo que os sentimentos guiem a minha interpretação da realidade. Então, porque eu sinto algo, eu penso que aquilo é verdadeiro, independente das evidências em contrário, tá? Então, isso aqui é um pouquinho mais difícil da gente pensar em exemplos, mas, por exemplo, fala assim, digamos que eu tenho medo de uma situação, tá? E por que, então eu penso assim, por que eu tenho medo? Lógico que não é consciente, tá, gente? É um negócio automático, rapidinho que acontece. Mas por que eu tenho medo, essa situação é perigosa. Percebe? Ela pode ser perigosa ou não. Eu tenho que avaliar o que torna ela perigosa ou não. Mas não é porque eu tenho medo que ela é perigosa. Certo? Ou que ela é ameaçadora, né? Outros tipos de situação que isso daqui entra. Por exemplo, em relacionamento. Novamente na questão do medo. Por que eu tenho medo, né, que aquela pessoa me deixe, então quer dizer que ela está me traindo. Não, gente, o medo é seu. A pessoa pode estar te traindo ou não, né? Você tem que ver o comportamento dela. Mas você está usando o seu sentimento como um fato, sabe? Guiando a interpretação da realidade, percebe? Então, isso daqui pode acontecer também no contexto educacional, né? E é bem difícil de você notar quando está acontecendo.
Se você notar, o que você tem que fazer? Você tem que praticar gerar pensamentos alternativos mais realistas. Então, vamos voltar lá para a desconsideração do positivo. Né? A sua colega virou para você e falou que você foi super bem, tudo ótimo, e você achou que ela estava falando aquilo só porque ela é legal, só porque ela gosta de você. Aí como é que você vai gerar um pensamento alternativo mais realista? Eu posso fazer uma autoavaliação no quesito, né? Se fosse um trabalho de apresentação, né? Levaria em consideração o que ela falou e também faria uma autoavaliação. Falei bem, gaguejei, esqueci de alguma coisa. Exatamente, usando critérios que são objetivos. Essa que é justamente a questão, você pegou em cima do ponto. Porque a partir dos critérios objetivos, você consegue avaliar se aquilo ali realmente tinha sido ruim ou não. Obrigada, João. Então, gente, isso daqui que a gente está falando, está tudo dentro dessa parte de realizações, tá? A gente sabe, dentro da psicologia positiva, tem um modelo de bem-estar, tá? Que ele passa por essas áreas aí. Então, a gente sabe que existem 5 pilares de felicidade. É postulado que existem 5 pilares da felicidade. E um deles tem a ver justamente com realizações, que é fazer algo e fazer aquilo bem, né? Atingir suas metas, desenvolver habilidades e sentir-se capaz. Então, essas coisas que a gente está falando a respeito de você manejar o seu tempo, de você estruturar, né, as coisas que você vai fazer, de você conseguir chegar no resultado final, tem a ver com esse campo aqui, das realizações. Né? A gente tem outros campos também. Então, o campo das emoções positivas é como o nome já diz mesmo, a gente poder sentir prazer, sentir satisfação, inspiração, gratidão, sentir tranquilidade, sentir alegria, sentir otimismo, diversão, humor, ânimo. Então, muitas vezes, quando a gente busca felicidade, a gente fica muito só nisso e não olha esses outros elementos que são importantes também. O que é engajamento? São atividades que te levem a mergulhar, né, no momento presente, envolvendo-se no que está fazendo, a ponto de você não sentir o tempo passar. Então, aqui alguns de vocês já vão ter ouvido falar no conceito de flow, mas quem toca música sente flow muitas vezes. Então, você começa lá a tocar guitarra e quando você vê, passou 3 horas, sabe? Você nem sentiu muito aquilo, você fez com prazer, você fez de uma forma tranquila. Leitura, para quem gosta de ler também, é uma atividade que dá flow. Desenho também, né? Isso depende muito do que o indivíduo gosta, da compatibilidade, tá? Então, vai depender de uma pessoa para outra, mas são essas atividades onde você se engaja, você está 100% na atividade. Isso tem a ver com o quanto de felicidade que você sente também. Relacionamentos, obviamente, né? Então, os relacionamentos significativos e positivos com a sua família, com seus amigos, com a sua comunidade, isso é um dos grandes pilares de felicidade. E a questão do significado, né? Então, você encontrar sentido na vida, de você atuar em prol de algo que é maior do que você. Agora, isso pode estar na sua comunidade, isso pode estar na sua profissão, isso pode estar na família, em algum projeto criativo que você tem, ou pode estar também na espiritualidade, mas não é obrigatório, tá? Então, quando a gente fala de algo maior, a gente não está falando de religião necessariamente, a gente está falando de algo que faz você se sentir participante de um projeto maior do que só você. E quando você tem esses 5 aspectos conjuntamente, aí você tem uma vida feliz, tá? E para fechar, eu queria falar brevemente de resiliência, tá? Porque a gente está num momento bem difícil, né? Não só mundial, mas também muitas vezes muitas pessoas estão passando por dificuldades, né? A gente está num momento difícil de país também, e então uma capacidade que tem sido muito importante é a resiliência, né? Que é essa coisa de você conseguir se recuperar depois de uma adversidade e crescer com esses desafios. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso daqui, até pela hora, tá? Tem um videozinho pequeno sobre cada uma desses fatores no Instagram, para quem quiser dar uma olhada depois, mas aqui o que é importante a gente ver aqui é que tem alguns aspectos que são nossos, né? Então, o quanto que eu me conheço, o quanto que eu consigo identificar aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu faço, como o meu corpo se comporta, e o quanto que eu consigo regular essas coisas, isso é meu, isso é uma característica interna minha. A flexibilidade mental, então, o quanto que eu consigo resolver problemas, se eu uso boas estratégias ou não, se eu consigo olhar as coisas a partir de perspectivas múltiplas, isso também é meu.
Otimismo, né, que não é aquela coisa que a gente vê aí na mídia, é um otimismo realista, ou seja, um otimismo possível dentro das condições que estão postas. Isso também é uma característica que pode ser desenvolvida, tá? As pessoas têm um pouquinho mais, um pouquinho menos de otimismo já naturalmente, mas você pode aprender a desenvolver, porque isso tem a ver com você identificar o que na situação você controla e pode mudar e agir naquilo. Tem a ver com você olhar para as coisas um pouco mais como desafios do que só como ameaças, e tem a ver com você perceber o contexto dentro do qual um problema se insere. E quando você consegue perceber o contexto, você consegue também perceber posições, cenários diferentes para o futuro, tá? Então, otimismo é algo que a gente pode trabalhar. Autoeficácia é saber quais são os seus talentos, saber quais são suas forças, como utilizá-los, e aí a gente tem algumas coisas que estão fora do controle estrito, né, do indivíduo, biologia um pouquinho menos, dá para a gente mudar algumas coisas aqui, como você dorme, como você come, isso interfere um pouco, mas tem questões que são mais hereditárias. Tem a parte de conexão com outras pessoas, com outros projetos, com algo maior, e tem as instituições, né? Então, se as instituições das quais a gente pertence, se elas nos ajudam, se elas são positivas, se elas abrem espaço para a nossa singularidade, então isso ajuda, né? Então é a questão de, se você tem alguma necessidade específica e a instituição não te corta por conta dela, mas te permite, né, estar ali com aquela necessidade sendo atendida, né? Então isso é uma instituição positiva, tá? Então resiliência é o que a gente está sendo chamado a ter nesse momento, né? E dentro disso, uma das coisas importantes que você se dá conta é que dá para trabalhar a resiliência, dá para melhorar a resiliência, tá? E eu queria fechar, então, colocando para vocês quais são algumas opções de apoio que a gente tem aqui na UNB. A principal, né, vai ser a da Azul, né? Então, entrem no Instagram da Azul, que é da Azul_UNB, tem um monte de atividades que vocês podem participar. Eles abrem atividades grupais, abrem atividades individuais, tem tipos diferentes de roda de terapia, às vezes tem oficinas, né, voltadas para a questão do estudo, voltada para uma questão mais de acolhimento emocional. Então, dê uma olhadinha, porque tem muita coisa que a UNB oferece. O CAEP, ele é um centro de formação, né, então o CAEP atende na medida que ele forma os psicólogos, né, então a gente tem também um plantão de atendimento psicológico, né, que vocês podem acessar a partir da bio do CAEP. Vocês também podem entrar na lista de espera para psicoterapia, mas o plantão é algo que já acontece, né, imediatamente, é bem rápido. Todas as outras clínicas e escola de psicologia, elas têm, quando elas têm curso de psicologia, como a universidade tem curso de psicologia, ela vai ter uma clínica e escola de psicologia, e geralmente o acesso é bem tranquilo, o valor, em termos de valor, tá? O valor vai ser baixo ou vai ser nulo, então é uma coisa legal de dar uma olhada também, às vezes você vai ter que ficar numa fila, esperar um pouco. Uma outra possibilidade é o mapa de saúde mental, que é um mapeamento que foi feito aí no país, ele não é 100% completo, né, mas já tem bastante coisa lá, e eu coloquei também 2 Instagrams de projetos que têm atendimento psicológico a nível com custo social, tá? Então são coisas que vocês podem utilizar também. É muito importante a gente se desvencilhar dessa coisa de achar que atendimento psicológico é só para quando você está ultra horrível, tá? Não é. Atendimento psicológico é para quando você precisa trabalhar questões que são específicas da psicologia. Então, emoção, cognição, relacionamento, tá? Então, se você estiver nesse campo, precisando de um apoio nesse campo, é para a psicologia que você vai, tá? Então, comecem a desmistificar um pouco isso, né? A gente precisa ter um acolhimento mais tranquilo disso, a gente tem que parar com aquela história de caçoar ou de comentar quem fala que está fazendo terapia, gente, por que não? É mais uma das estratégias que vocês podem lançar a mão, tá? Para ter aí um melhor bem-estar. Obrigada. Muito obrigada, Elisa. Foi muito boa a palestra. A gente não teve nenhuma pergunta, até porque eu acho que a senhora abrangeu bem o tema.
de acordo com as perguntas que foram feitas, as respostas da caixinha de pergunta, mas eu tenho uma pergunta para fazer, porque durante o nosso projeto, a gente enfocou muito nos calouros do ensino remoto. E eu imagino que tenha uma dificuldade muito grande de motivação da parte deles, que tragam muita ansiedade. E aí eu queria saber se tem alguma coisa a ser feita além das estratégias de aprendizagem. Para motivação? Isso. Motivação é algo que vai ter um desenho individual, sabe? Então, é importante você também pensar nisso. Então, o que faz com que aquela pessoa queira, né, estar naquele lugar? Né? Qual é o ganho? Então, muitas vezes a questão com a motivação é que o resultado, a recompensa está lá longe, né? Então, você vai ver a recompensa daquele seu esforço dali a 4 anos, quando você formar. E isso traz uma dificuldade, porque está muito afastado, né? Então, uma das coisas que é possível você tentar fazer é você trazer um pouco mais para perto recompensas que tenham a ver com os passos que você está galgando, né? Uma outra questão que é possível também é você realmente perguntar para outras pessoas qual é a motivação delas em relação ao assunto que você tem mais dificuldade. Então, por exemplo, às vezes você está numa matéria que você não vê por que você está fazendo aquele negócio, para que vai servir, para que você quer aquilo. Mas, assim, geralmente o professor ou professora daquela matéria sabe, no sentido de que a pessoa escolheu aquilo ali porque ela tem uma motivação em relação àquilo, né? Então, às vezes, é interessante você perguntar de boas mesmo, né? O que você vê de tão interessante nisso? Aonde que você vê o uso disso, né? De que forma que essa matéria, esse conteúdo, abriu portas para você na sua vida, né? Porque essa experiência dessa outra pessoa que tem uma motivação intrínseca para aquele outro tema pode te sinalizar também para as coisas que talvez você ainda não viu. É muito comum, gente, a gente ter estudantes com dificuldades de motivação em relação a algumas matérias específicas, às vezes aquelas mais para o lado das exatas, né, a parte de estatística e tal, que depois, quando começam a atuar, aí vem muito fortemente o porquê que aquilo é importante e aonde que vai entrar, né? Então, uma coisa ligada à motivação também é você conseguir ou perguntar ou gerar isso, essa informação de aonde que você vai aplicar aquilo. Né, qual é o uso que aquilo vai ter de forma mais prática, né? Então, isso pode ser bem importante também. E, no fundo, você precisa também dosar a motivação com disciplina, né? Não tem muito como correr disso, né? Então, às vezes é uma questão de expectativa, sabe? A gente escolhe um curso ou uma área achando que então, se eu gosto daquela área, eu vou gostar de tudo, mas não é assim que funciona, né? Vai ter aspectos daquela área que você não vai se identificar, e tudo bem. Só que se eles forem aspectos muito centrais, e obviamente alguém julga que do contrário, vocês não estariam aprendendo eles, né? Então, se eles são aspectos importantes, você vai ter que, no mínimo, ter um conhecimento básico deles. E pode ser que no futuro eles venham a ser essenciais para você. Né? Então, a gente às vezes também precisa dosar um pouquinho essa expectativa e ter esse cuidado, né? De ver, bom, como é que eu vou lidar com essa matéria aqui, que para mim é difícil, mas que ela é necessária e eu preciso para depois. Né? Então, acho que passa aí por essas questões. Por um outro lado, eu estou já no final do curso, acho que o João e a Larissa também já estão caminhando. Cortou para mim. Travou. E foi um baque muito grande isso para mim, porque eu estava numa parou muito do nada. E isso foi um baque na minha motivação, e também eu não me adaptei direito ao ensino remoto, eu acho muito difícil, eu acho muito distrativo aqui em casa. Mas eu fiquei muito animada com a sua palestra, eu queria agradecer tanto pelo público quanto por equipe do IntegraFav e pessoalmente, porque me ajudou muito. Eu quero sair daqui, eu tenho uns compromissos, mas logo que eu acabar eles, eu quero muito sentar e colocar isso em ação para ver se eu consigo mesmo mudar. Então eu queria te agradecer, Elisa, muito obrigada. Que bom. O que eu só queria falar para vocês também é que existe muito, muito material
de livre acesso sobre organização, sobre essa parte de manejo do tempo, né? Isso é uma coisa que vocês conseguem encontrar, só tem que tomar um pouquinho de cuidado com as fontes, né? Mas vindo de organismos, instituições de pesquisa, é algo que vocês podem utilizar e tem bastante na internet. Eu queria falar uma coisa antes de finalizar, completando muito o que a Letícia disse, né? Quando eu era do CA, eu recebia muita notificação, muita mensagem, tipo, de pessoas bastante desesperadas em relação ao EAD. A gente sabe que, por conta da pandemia, todo mundo foi pego de surpresa. Não é todo mundo que conseguiu se adaptar de maneira imediata. A gente foi pressionado para se adaptar num modo que a gente nunca tinha vivido antes. A gente passou, quem está na faculdade agora, mais de 15 anos seguindo o mesmo padrão, né? Acorda, vai para o colégio, vê os amigos, vai para casa, e depois você faz as suas coisas. Agora, a gente no EAD, a gente faz tudo ao mesmo tempo. Então, a gente precisa mesmo sentar, avaliar nossas responsabilidades, avaliar as necessidades, as atividades e planejar, porque se a gente for colocar o que a gente fez a vida inteira no EAD, no virtual a gente não consegue. E eu, como presidente do CA, as pessoas elas acreditam que o CA é a ponte que tem na UNB, né? A UNB, por ser muito ampla, ela não tem um espaço bastante... Não consegue, como eu posso falar? A UNB, por ser muito grande, ela não consegue que todo mundo se sinta ao mesmo tempo abraçado, né? Como a gente tem... quando a gente vê nas escolas, né? Quando a gente está no ensino médio, no ensino fundamental, a gente, de alguma forma, se vê abraçado pelas instituições. Na UNB, por ser muito grande, ela não consegue dar essa sensação. E as pessoas acreditam que os centros acadêmicos e atléticas, instituições dentro da UNB, façam esse papel de ponte, né? Faz esse papel de ponte de abraçar. Então, eu recebia muita mensagem, por favor, me ajuda, como eu me organizo, como eu faço isso. E eu acho que essa palestra foi bastante esclarecedora. Eu acho que é uma palestra que devia passar. Eu acho que a pessoa entrou na UNB, ver essa palestra, porque precisa mesmo, foi maravilhosa. Ah, que bom, gente. Uma das coisas que eu acho que aconteceu com a pandemia é que perdeu um pouco essa separação, né, entre o que é de casa e o que é de trabalho. Só que eu acho que uma das coisas que às vezes a gente não se dá conta é que está todo mundo na pandemia junto, né? Então, assim, para os alunos a dificuldade é tremenda, mas, gente, os professores também nunca fizeram isso antes, né? Então, também é uma adaptação do lado de cá, né? E eu não sei se vocês com certeza que vocês estão aqui, né? Mas eu não sei se todo mundo já teve a experiência de falar olhando para a câmera. É horrível, né? Você fala olhando para a câmera e você não sabe o que está acontecendo. Se está todo mundo com a câmera fechada, é pior ainda, né? Você não sabe nem se você caiu ou se não. Então, só para sinalizar que é um período de adaptação para todo mundo, né? E eu acho que dentro disso é muito legal a gente poder tentar dialogar sem partir do princípio, né, que a pessoa queria criar um problema ou queria ter uma situação de uma maneira e tal. A gente pode abordar, às vezes, as situações mais perguntando mesmo, né, falando das dificuldades e trazendo de uma forma mais acolhedora, eu acho que para todos os lados. Bom, eu concordo com o que a Letícia falou, o que o João Pedro falou, e a senhora, principalmente. Eu acho, em alguns momentos ali, eu ficava assim, tipo assim, Jesus, é tudo o que está acontecendo agora, e realmente eu acho que disciplina, né, ao que falta, né, no tempo de EAD, né, porque essa questão de poder fazer várias coisas ao mesmo tempo acaba, né, faltando um pouco de disciplina em fazer o que é prioritário ali. Mas eu agradeço muito. Eu concordo que todo mundo deveria ver essa palestra, é obrigatória, assim, para todo mundo compreender mais um pouquinho. Agradeço a presença. Eu que agradeço o convite, gente. Obrigada. Nos comentários estão elogiando, mas eles também interagiam, falaram que eram horríveis em multitasking, que sempre fazia, e realmente não dá certo. Mas são só elogios, Elisa, todo mundo gostou. Que bom, gente, fico feliz. Se não tiver mais alguma dúvida, a gente pode encerrar. Eu agradeço novamente a participação de todos, João Pedro, por ter sido nosso mediador, e a toda a equipe da IntegraFav e a professora Lucy pelo apoio. E é isso, gente. Tchau, tchau.